Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Recadinho rápido aí antes de entrar no tema, o Coruja do Carvalho voltou, tá? Eu vou deixar o link do canal novo dele aí, já tem algumas semanas que ele voltou. E a estratégia dele agora é fazer um vídeo mais introdutório aqui no YouTube e o conteúdo completo em plataformas alternativas, ao qual ele sempre deixa o link na descrição do vídeo dele, tá? Então vou deixar o link aí para vocês estarem se inscrevendo e se reinscrevendo, alguns ainda que já eram inscritos do Coruja, né? Um dos melhores produtores aí, um grande amigo da comunidade. Hoje vamos falar um pouco sobre fortes emoções, né? Esse vídeo meu espero poder agregar, ser um adendo aí para a comunidade. O Epifania fez um vídeo muito bom disso alguns meses atrás, ao qual ele mostrou como que algumas fortes emoções que alguns poucos homens são capazes de causar burla esse negócio tanto da atração genuína quanto negociada, ou seja, dependendo do sujeito, a mulher não tá nem aí para dinheiro, nem para a própria beleza do sujeito, ou pela falta dela, mas sim pelo fato de alguns caras terem essa habilidade, que eu particularmente considero um dom natural, né, de dar fortes emoções, né? Os Zé Droguinhas, por exemplo, se encaixam muito bem nisso, né? Muitos deles aí têm essa personalidade mais individualista, imprevisível, que deixa as mulheres um tanto quanto né? Loucas, perdão. Acho que todo mundo já teve um conhecido aí da cidade de vocês, ou até mesmo na família, né? Algum cara que não tem beleza, não tem dinheiro, mas conseguir ficar com um número de mulheres muito bonitas com bastante frequência, né? Alguns casos aí sem explicação, se fosse olhar só pela lógica da atração genuína ou atração negociada, né? Eu teve um sujeito que eu conhecia aí quando eu era mais novo, que realmente ele era um cara de beleza mediana, estatura mediana, andava com um Celtinha duas portas, e ele ficava com todas as mulheres bonitas que eu conhecia, assim, era uma coisa impressionante, ninguém sabia ao certo o que aquele cara tinha muita especulação, é converseiro e tal, não sei o que, converseiro eu sei que não era porque eu era, o cara não era tão amigo meu, mas eu tinha uma proximidade com ele e sabia que não era isso aí, qualquer um perguntava pra ele, falava, qual que é o mel, qual que é o segredo, não sei o que, ele sempre falava coisas genéricas e esse papo de lábia e não sei o que, e tá no lugar certo, na hora certa, enfim, né? Até com um certo tempo ele acabou ficando com uma prima minha, bem gata por sinal. E na época depois que eles pararam de ficar, eu perguntei pra minha prima, o que o sujeito lá tem que você, sabe, que conseguia ficar aí com qualquer mulher praticamente. E ela falou, ele era muito imprevisível, ele dava fortes emoções. Ela falou algo nessa linha aí, né, mais voltado pra imprevisibilidade do sujeito, onde ele conseguia assim alternar. Ela falava assim, nunca dava para saber o que ele estava pensando, o que ele ia fazer, tava sempre flutuando, né, alternando, né, algo assim. Ela falou, faz muito tempo isso aí já. Então assim, caras assim existem, tá? No vídeo do Epifania lá ele mostra um cara que ele mora na Tailândia, ele mora numa caverna lá, enfim. E o cara conseguia, as europeias jovens que iam fazer turismo na Tailândia sempre ficava com ele e tal. Ele ficava com duas mulheres até de uma vez, por quê? Porque ele dava fortes emoções. Esse negócio de levar as mulheres nos melhores pontos para ver a lua, para ver a lua durante a noite, né? E enfim, lugares, penhascos, esse tipo de coisa assim. E depois outro dia, depois ele sumia, enfim, a mulher, ela foi desde os tempos tribais, né? O Coruja do Carvalho tem uns vídeos muito bons que fala disso aí, que as mulheres sempre lidaram com essas fortes emoções aí, porque nós todos somos descendentes aí de viúvas, esposas de guerra. Então as mulheres sempre, nos tempos mais selvagens aí, de 300 mil anos pra cá, praticamente aí de Homo sapiens, as mulheres sempre estiveram nessa, de ir pra uma tribo e vai pra lá e nunca sabe o que vai acontecer. Então a mulher meio que se acostumou com essas fortes emoções nela, e isso aí acabou virando muito uma questão de instintivo, tá no gene da mulher gostar disso aí. Só que, diferentemente do que alguns charlatães pregam por aí, que você pode desbloquear algum tipo de coisa, causar fortes emoções através de curso, etc. Por aí, muito cara cai, acaba dando dinheiro para esses sujeitos, né? E não é bem assim que funciona não, tá? Essa é uma habilidade muito rara que alguns poucos homens têm, né? Seja pela criação que teve, ou seja porque faz parte da personalidade moldada do sujeito ao longo da vida, e acaba que isso deixa as mulheres loucas. Então assim, sempre vai ter aquele cara que você não vai conseguir explicar pela atração genuína ou pela atração negociada. O cara não tem beleza, não tem dinheiro, enfim, mas ele consegue ficar com mulheres muito bonitas. Então tá sempre, quase que sempre ligado nessa chave das fortes emoções aí, que são caras imprevisíveis, né?
vai um pouco além de ser cafajeste, né? Porque o cafajeste ainda, o comportamento dele é muito condicionado à questão afetiva, né? De estar no polo quente, no polo frio, como essa Han Alita fala nos livros dele. Agora, o cara das fortes emoções, ele é um cafajeste plus, vamos dizer assim. Ele tem vários Qs a mais aí que faz com que ele fique com mulheres muito bonitas e deixa a mulherada tão louca assim, e ao passo que muitos homens e até algumas mulheres que não conhecem o sujeito direito não entendem como que o cara consegue ficar com mulheres tão bonitas. Então, o pessoal tava pedindo, eu acabei assistindo, né, esse filme esse documentário do Netflix do golpista do Tinder, né? E acho que muitos de vocês assistiram. Se não assistiram, recomendo que assistam, tá? É um documentário baseado, né, em fatos reais, obviamente, de 3 mulheres que foram enganadas por um israelense que se passava por um bilionário, né? E enfim, as mulheres perderam muita grana para eles mesmos, tá? O sujeito aí da thumbnail, antes de vocês clicarem, abrirem o vídeo aí, é a foto dele, e aí na imagem do vídeo estática, enquanto vocês estão assistindo o vídeo, é a foto das mulheres ao qual ele enganou e tomou muito dinheiro. Então, esse é um caso que cabe muito essa análise das fortes emoções. E é um caso que ele pode ser muito confundido com a atração negociada, e eu vou falar o porquê. Antes de falar sobre por que esse sujeito é um cara de fortes emoções, vamos explicar por que ele não se enquadra nem na atração negociada, nem na genuína, por mais que possa parecer. Eu vi algum pessoal falando, o cara era um shed, não sei o que, não é, tá? É um norme, obviamente o cara não é feio, mas enfim, é um cara normal, um cara norme. Uma das mulheres até que caiu no golpe dele falou que até achou quando viu ele, esperava um cara mais alto e tal, enfim, que ele tinha um certo charme, mas não falava em momento algum que ele era bonito. Mas enfim, é um cara normal, né? Enfim, teve uma até que falou que nossa, eu achei ele baixinho e não sei o que, enfim, o físico não era muito forte dele, né? Lembrando que sempre que na Europa a média de altura das pessoas é 10, principalmente uma das mulheres foi holandesa, né? Tanto os homens quanto as mulheres holandesas são 10 centímetros mais altos que os brasileiros na média, então o sarrafo lá de altura é bem mais alto do que aqui, tá? Então assim, o sujeito não é um sujeito bonito, mas também não é feio, é um norme, o típico norme, né? Que enfim, com boas roupas e sabe tirar foto, angulação, etc. Até porque ele é um golpista profissional, esse sujeito é um profissional, ele é um psicopata, tá? Não que por mais que isso possa parecer um tanto quanto clichê falar isso aí, e até mesmo um tanto quanto olhando pelo ponto de vista mais ginocêntrico da coisa, mas não deixa de ser, tá? Que a gente tem que analisar as coisas como elas são. E também vou explicar porque muita gente fala, isso é atração negociada. Elas só foram atrás porque ele falou que era filho de um bilionário e não sei o que e queria dar o golpe. Bom, se vocês quisessem que eu fizesse um vídeo simplista desse aí, entendeu? Igual vocês vão ver muitas análises aí no mainstream, Blue Pill, em comentários de Instagram, a gente encerrava aqui agora mesmo, né? Porque esse é o jeito mais burro e mais simples de analisar o problema. E a coisa não é bem assim, né? Porque tanto que o tipo de mulher que esse sujeito dava golpe, né, é exatamente o tipo de mulher que tem essa carência, que são mulheres carreiristas na Europa, principalmente nos países ricos da Europa, igual ele estava sempre, que era Noruega, Suécia, Holanda, Inglaterra. Essas mulheres carreiristas, assim, isso é cheio lá, mas cheio mesmo. Mulheres de classe média alta, que trabalham em grandes companhias, executivas, etc. Que elas têm tudo menos um namorado ou marido, né? Justamente porque o sarrafo delas, o nível de exigência delas é muito alto, entendeu? Então elas têm tudo e a mulher adora falar esse tipo de frase, né? Eu quero alguém para compartilhar a vida agora, né? Isso é uma típica frase de encalhada. Então, assim, vocês vão ver que no comportamento que o que fez esse cara conseguir tomar dinheiro dessas mulheres é justamente o fato dele ser totalmente imprevisível e conseguir gerar fortes emoções. Se fosse tração negociada, as mulheres não iam dar um centavo para ele, porque a mulher não ia dar dinheiro para um sujeito, a mulher só consegue confundir, bugar, né, e promover uma certa vingança ancestral contra a mulher, pelo fato de nós sermos mais frágeis, se você for um sujeito que dá fortes emoções. E isso aí pertence aos golpistas, tá? E a esse tipo de cafajestagem mais dark, vamos dizer assim, e não a sujeitos ricos aí que vocês têm vários exemplos no Brasil de caras que ficaram ricos aí, pagam tudo pra mulher, leva a mulher pra Dubai, pra tudo que é viagem aí, e fica achando que dá fortes emoções pra mulher. Comprar brinquedinhos e dar várias coisas pra mulher não gera forte emoção. Assistam o vídeo do Epifania lá, vocês vão ver o que é forte emoção, que o sujeito da Tailândia que morava numa caverna fazia. Igual esse exemplo que eu dei desse sujeito aí que ficou com a minha prima e com outras mulheres. Com o Celtinha ele conseguia dar mais fortes emoções do que esses caras aí que acho que ficar acelerando, fazendo story de carro esportivo com mulher do lado e pagando tudo em viagem internacional e dá forte emoção. Não, isso é atração negociada, tá? A mulher vai continuar com aquela cara de orifício
benefício nas fotos do mesmo jeito, diferente do que esse sujeito promovia. Tá? Então tome muito cuidado para não confundir a análise. Esse caso aí do Simon aí não é atração negociada, tá? Isso aí é de um profissionalismo. Esse cara consegue gerar forte emoção de um jeito tão raro quanto você ser um super shed aí, que a gente já falou aqui que as mulheres não acham quase nenhum cara bonito. Então, assim, a raridade desse cara é quase que uma raridade genética, a habilidade que ele tem é de dar golpe nas mulheres. É que eu não tô defendendo nem ficando com dó das mulheres. Tô só explicando o que de fato aconteceu, tá? Que eu não vou fazer julgamento moral do caso, não. Aqui a gente tá analisando a dinâmica homem-mulher, os estímulos e recompensas do ambiente por trás dessa história aí do golpista do Tinder. Então, basicamente, o sujeito dava match no Tinder com esse tipo de mulher aí, mais independente, carreirista, balzaca já ali com 30, 31, 29 anos, enfim, né? Mulheres bonitas e não tão bonitas assim, na verdade, perto das mais novinhas, mas enfim, mulheres aí apresentáveis, vamos dizer assim. Então, obviamente, o sujeito nota a carência dessas mulheres carreiristas, né? Que o Raccoon sempre falava do vazio que essas mulheres mais workaholics e independentes têm, né, de uma maneira brilhante, e ele ia enrolando as mulheres. No começo, né? Por que as fortes emoções? No começo, justamente o que eu falei, para não confundir com a atração negociada. No começo ele dava ali o luxo para as mulheres, né? Ele sempre encontrava no hotel 5, 6 estrelas para dar aquele choque inicial, né? E era muito romântico, etc. Enfim, né? Parecia até o típico blue pillzão que ia ser fisgado. Eles fazia de morto para atacar o coveiro. E aí, ele começava a sumir, começava a não aparecer, falava que ia visitar a mulher lá na Noruega, por exemplo, não ia, né? Ele alternava muito esses momentos mais príncipezinhos e momentos aí boy lixo, né? Como diz o Corte de Alto Valor. E isso aí vai gerando muita a emoção nas mulheres, porque no final de semana ele estava sempre usando o dinheiro de alguma golpista, ele tinha várias namoradas simultâneas, né? Quem bancava todos os rolês dele era justamente o dinheiro das mulheres que ele ia pedindo emprestado. Ele sempre inventava a história que ele se passava por um herdeiro do Império de Diamantes, que o pessoal estava perseguindo ele teria que cancelar todos os cartões de crédito dele, enfim, mas até ele começar a pedir dinheiro para as mulheres, de fato ele já estava bem envolvido com elas, e sempre nessas fortes emoções, tá? Sempre, porque se ele fosse o típico beta bucks da atração negociada que paga tudo e é bonzinho o tempo todo, a mulher não dá um centavo pra esse tipo de cara, tá? A mulher não tem compaixão nenhuma com os com o velho da lancha, tá? Essas mulheres elas não dão absolutamente nada pra esses sujeitos aí. Então ele sabia trabalhar muito bem esse lado dele, tipo, paga tudo e depois some e me deixa em paz, entendeu? Isso aí vai fisgando a mulher, isso, como eu disse, poucos caras têm essa habilidade. E assim, ele não era herdeiro porcaria nenhuma, era tipo o caso do filho do dono da Gol lá, que se passou pro filho do dono da Gol, era um pobretão, né, morava num prédio lá bem baixa renda em Israel, né, de Tel Aviv, enfim, era um cara quebrado que vivia de golpes pequenos, mas como ele tinha essa habilidade aí de não ter empatia nenhuma por ninguém, ele se aperfeiçoou nisso aí, virou um dos maiores golpistas da história, né, então, eu recomendo a todos que assistam esse documentário, porque ali vocês vão ver como é que a mulher fica inebriada com alguém que dá fortes emoções. E não confunda, não é por causa do dinheiro que elas fizeram isso, é porque elas saíram num prejuízo muito monstruoso em comparação ao que elas usufruíram. E só um cara que pode dar fortes emoções que faria isso, né? Olha o tanto de jogador de futebol que vocês viram, Miller e outros caras aí, outros ricos aí que quebraram, né? O cara aí quando tá precisando de um dinheiro pra pagar a pensão, ver se algum mês namorada, alguém ajuda esses caras que estão indo presos. Não vai, porque esses sim são atração negociada. O cara da atração negociada, quando ele quebra, é aquela coisa, sumiu o dinheiro, acabou o amor, entendeu? Agora, esses caras que geram fortes emoções, não, porque esses caras, eles conseguem, de certa forma, burlar a natureza. Porque nós homens, somos muito mais frágeis ao corpo feminino do que o contrário, né? Do que a existência feminina. É muito mais fácil elas nos manipularem, porque elas, enfim, eu vou fazer um vídeo falando dessa questão da fraqueza do homem e como as mulheres do OnlyFans conseguem ganhar muito dinheiro com isso aí, né, do que o contrário. Só que alguns caras têm essa habilidade aí, tem o quinto livro do Alita que fala só sobre magnetismo, recomendo que vocês leiam também, é um dos livros deles é o livro dele mais denso, mais complexo e pesado. Só que quando você entende aquele livro de fato, o livro sobre magnetismo nas relações pessoais, aí você vê como é que o golpista age, como é que esses caras das fortes emoções agem, né? Obviamente uns vão usar para o, entre aspas, bem, né? Vão usar só para tirar proveito ali de relações casuais, de ficar com mulheres bonitas e não vão dar prejuízo material, apenas algum emocional, né? Igual esses cafajestes que vocês veem no dia a dia aí, e outros vão levar isso para um level mais dark, né? Que foi o que o C. Simon fez. Então,
Recomendo a todos aí que assistam esse documentário, tirem as próprias conclusões, comentem aí o que vocês acharam, tá? E fica a dica aí do documentário de hoje e a análise aí que pediram. Um forte abraço a todos.